Shalom a todos, boa tarde, Erev Tov. Desde já, um Shabbat Shalom, estamos aqui às vésperas, né? Às vésperas não, estamos quase no Shabbat, né? Hoje nós vamos falar da Parashá Behar Berukotai, tá? Behar quer dizer berrar, eu berro, tu berra, não é isso. Berrar quer dizer no monte. O Eterno está falando aqui que no Monte Sinai, né, ele falou algumas coisas. O Eterno, ele sempre usou a figura do monte, né, para se comunicar. Quando Moisés estava pastoreando, ele chamou Moisés do monte, né, e estava no monte do Eterno, né, no Har Sinai, e ele falou com Moshe dali do monte. Depois ele novamente usou o monte para proferir as bênçãos e as maldições. 6 tribos ficaram no monte Eival e 6 ficou no monte Gerizim. Muitos conhecem como monte da bênção e monte da maldição. No monte Carmel tem sobre Elias, né, falando. Então, assim, claro que se você for no monte hoje, tem a mesma elevação. Eu acho que para falar com o Eterno, para conversar com o Eterno, para você chegar e ter mais intimidade com o Eterno, tudo é válido. Especialmente do seu quarto, você falando com ele do seu quarto é válido. Até mesmo porque, geralmente, por exemplo, aqui no Espírito Santo, todos os montes que a gente for, ele vai ser um lugar que é usado por usuário de drogas, prostituição. Aí você, no mesmo lugar que é utilizado para essas coisas, você vai orar, entendeu? Se conectar com o Eterno nem ele vai estar, não vai chegar nem perto desses lugares ruins, entendeu? Então, sem mais delongas, nós vamos já partir pro estudo. Olha, essa Parashá, ela se encontra no capítulo 26, 25, 26 e 27. Então, acompanhem comigo, peguem as suas escrituras, leiam comigo. Deixa eu baixar aqui, para não ficar minha tela toda comprometida. Quem puder já entrar, curtir, compartilhar, tá? Esse estudo são 2 Parashá em uma, são 2 porções em uma. São porções Merubarot. Está em Levítico 25 até o Levítico 27 todo, finalizando o livro de Levítico. Para quem não estudou até aqui, né, volte, vai aqui mesmo no Rios aqui do Instagram, tem todas as aulas, mas eu vou tirar e vou deixar só o do YouTube. YouTube, o canal é @Torá é o caminho. Ali tem várias parashiot falando sobre festa também, falando sobre calendários, alguma coisa sobre os alimentos, tá bom? Então, quem puder já curte, compartilha, vai lá no YouTube e se inscreva. O Eterno, ele fez 3 promessas ao seu povo se observassem o mandamento da Shemitah. O que é o Shemitah? A terra, a partir do momento que o povo entrasse na terra de Israel, gente, o mandamento da Shemitah, do ano sabático, tá? É um mandamento que não é levado para nós que estamos fora de Israel. Esse mandamento, que seja claro, esse mandamento é somente válido para a terra de Israel. O Eterno não deu esse mandamento para todo o local. Ele deixa bem claro, quando você entrar na terra, você vai deixar a terra descansar de 7 em 7 anos. 6 anos você vai plantar e vai colher. No 7º ano, você vai deixar a terra descansar. Então, tudo bem, se você quer tirar um ano sabático, você quer fazer a mesma
Tudo bem, você pode fazer, mas não é tido como mandamento. Nós temos 613 mandamentos listados pela lista de Rambam, né? Então são 613. Pode ser mais e pode ser menos, mas pela listagem de Rambam são 613. Porém, é entendido que 613 tem mandamento que é só para homem, tem mandamento que é só para mulher, tem mandamento que é para pai, tem mandamento que é para filho, tem mandamento, por exemplo, o mandamento de honrar os pais. Não é para filho. Sim, eu estou falando o mandamento do Shemitah. Shemitah, o mandamento do 7º ano. É só para o povo, para a terra de Israel. Não é para nenhuma outra terra. Concorda? Então, perdi o raciocínio. Então, assim, tem mandamento que é para homem, tem mandamento que é só para mulher. O mandamento, por exemplo, digamos o mandamento de um pai. Quando o filho nascer, quando o filho tiver 8 dias, ele tem que levar o filho para se circuncidar. Entendeu? Então, a circuncisão é um mandamento de um pai. E honrar seus pais é um mandamento que só o filho pode fazer. O pai não pode honrar os filhos. Entendeu? O filho tem que honrar o pai. Então, tem mandamento que é para levita, tem mandamento que é para sacerdote, tem mandamento que é para sumo sacerdote, tem mandamento que é para o ano de Shemitah, tem mandamento que é para o ano de Yovel, tem mandamento que é para as festas, tá bom? Tem mandamento que é para o Shabat. Então, são 613. Porém, não são 613 que a gente pratica hoje em dia, todos, até mesmo porque nós não temos o santuário sagrado. Se tivesse o santuário sagrado, sim, estariam vigentes, mas não estão, tá bom? Ele prometeu 3 coisas, se praticassem a mitzvah, o mandamento. Prometeu que a colheita do ano anterior ao ano de Shemitah duraria 3 anos. Enquanto você, por exemplo, você parou na sexta-feira, né? Você colheu e plantou até o sexto ano. No 7º ano, você ainda vai ter o que comer. No 7º ano, você não pode plantar. No 8º ano, digamos assim, você vai plantar, mas aquilo ali você não tem o que colher. E no 9º ano, você vai colher, vai comer. Então, aquilo que você colheu no 6º ano, você vai comer ele até o 9º ano. O Eterno prometeu que duraria 3 anos. Prometeu que durante o ano de Shemitah ficariam satisfeitos. Sua produção agrícola duraria. Lembra quando, naquela história, na história de Gideão, que tinha muitos homens, aí o Eterno falou para Gideão: Gideão, tem muitos homens. Eu não quero que vocês pensem que vocês venceram a guerra pela quantidade de homens e pela força que vocês têm. Não, eu quero que saiba que fui eu que fiz vocês vencerem a guerra. Eu uso vocês. Eu poderia dar um vento, soprar um vento e matar aqueles moabitas. Moabitas não, né? Midianitas. Era Midian. Eu poderia fazer soprar um vento e matar. Mas eu uso vocês para, né? Pela humildade do Eterno. Mas o Eterno, ele mostra que é ele que faz. Então, o nosso sustento de 1 ano de colheita, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, basta que nós sejamos obedientes ao Eterno. Que o Eterno não deixa acabar. O Eterno, ele não deixa acabar. O nosso pão de cada dia, ele não deixa faltar o pão de cada dia. Entendeu? Quando você é fiel ao Eterno, às vezes você está assim, pensando que, nossa, final do mês, a compra não vai dar. Quando você vê, deu pro final do mês e ainda sobrou. Então, não se apegue a isso, apegue a ser obediente. O Eterno, o mesmo Deus de ontem, de hoje, do passado, ele é o mesmo Deus, ele não muda, tá? Quem mudamos somos nós. Às vezes nós obedecemos e às vezes nós desobedecemos. E a maioria das vezes a gente desobedece, né? Muito mais do que obedece.
Prometeu que se guardassem tantos anos de Shemitah como de Yovel, estaríamos seguros na terra. E o Eterno prometeu. Quando ele deu esse mandamento, ele prometeu que estaríamos seguros, que teríamos colheita, que comeríamos e fartaria. Porém, o povo ele se ensoberbeceu e não ouviu a voz do Eterno. E por esse motivo o povo foi levado cativo para a Babilônia. Estou dando um resumão aqui de tudo, mas já vamos começar a leitura. Em Êxodo 23:10, falando assim: semeie sua terra e faça sua colheita durante 6 anos. Então aqui nós vamos estudar sobre Levítico 25, 26 e 27. Porém, a gente volta, a gente vê o que está falando em outros livros, assim como a gente vê o que está falando nos profetas. Semeie na sua terra e faça a colheita durante 6 anos. No entanto, no 7º ano, deixa descansar e sem cultivá-la, para que os pobres dentre seu povo possam comer. E o que eles deixarem seja comido pelos animais do campo. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival, até com os animais do campo, até com um passarinho. Você tá comendo uma pipoquinha, entendeu? Sobrou um pouquinho, deixa no cantinho. O passarinho vai lá e vai comer. Entendeu? No seu olival. Fale aos filhos de Israel quando... Levítico 25:1. Vamos começar. Fale aos filhos de Israel quando entrarem na terra que eu dou a vocês. Que terra é essa? Eretz de Israel. A terra deverá guardar o descanso de Shabat para Adonai. Semeie o campo durante 6 anos. Durante 6 anos podem suas vinhas e juntem a sua produção. No 7º ano, porém, haverá um descanso de Shabat absoluto para a terra, um Shabat para Adonai. Não semeie o campo nem pode suas vinhas. Não colha o que cresce sozinho da semente deixada por você na colheita anterior, e não recolham as uvas da vinha não podada. Será um ano de descanso absoluto para a terra. No entanto, o que a terra produzir durante o ano Shabat será alimento para todos vocês. Você, seu servo, sua serva, seu empregado, para o morador estrangeiro e o morador temporário e o estrangeiro que vive perto de vocês. Seu gado e os animais selvagens da sua terra, seu gado e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir será usado como alimento. Contem 7 Shabat de anos. 7 anos, 7 vezes. Serão para ti 7 Shabatot de anos, 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, no ano das expiações, soem o toque do shofar. Soem o shofar em toda a vossa terra. Então, gente, aqui, durante 6 anos, você poderia arar, plantar e colher da terra. No 7º ano, a terra teria que descansar. E o Eterno, ele supre você, quando você guarda esse mandamento, ele supre você durante os 3 anos que vem, né? Que é o 7º ano. O 8º ano, porque no 7º você descansou a terra descansou, você não plantou, você não colheu. Então, tem alimento para o 8º ano e alimento para o 9º ano. Então, quando você cumpre esse mandamento da Shemitah, você tem a bênção do Eterno de comer 3 anos seguidos. Aquela colheita que você colheu no 6º ano, ele dura 3 anos seguidos. E no ano Yovel, no 50º ano, é o ano do toque do shofar, né? O ano do Yovel. Nesse ano, gente, lembrando que um escravo hebreu, não um escravo das nações, um escravo judeu, ou aquela pessoa que se achegou, que serve ao mesmo Deus que você, o Deus de Israel, você não pode escravizar ele por mais de 6 anos. No 7º ano ele tem a liberdade. Tá? Agora, se for um escravo das nações, outra pessoa que você comprou por dinheiro e tal, você pode ficar com ela o resto da vida, tá? Ou ela se
se comprar ou conseguir dinheiro suficiente, não sei. Porém, tá? Porém, você não pode, você não pode, quando você cumpre esse mandamento, no ano da Shemitah, de 7 em 7 anos, por exemplo, o escravo ele não pode ficar com você mais de 7 anos. Então, vai ter escravo que vai entrar ali com 3 anos, que no 7º ano, ele vai ter te servido 3 anos só, e você vai ter que liberar ele. Enquanto outros vão ter trabalhado 6 anos. Enquanto outros vão começar a te servir e já vai começar o Shemitah. Entendeu? Então, dificilmente o escravo ele ficaria os 7 anos. Porém, chegou um momento que os escravos não estavam, quando chegavam no 7º ano, eles inventavam histórias, porque existiam todo um corpo ali de líderes que julgavam, ó, esse escravo agora está liberto, ele pagou a dívida dele. Tinha todo um corpo de juízes que decidiam isso. E os juízes se tornaram tão injustos, tão corruptos, que as pessoas não estavam liberando mais os seus escravos. Assim como no Yovel. A terra, por exemplo, você poderia comprar uma terra, uma pessoa se endividou, foi o Yovel o ano passado, digamos assim. Esse ano o Yovel é em 2029 é o Shemitah. Yovel não me lembro. Eu acho que foi em 70, se eu não me engano, não tenho certeza. Que é de 50 em 50 anos. Por exemplo, o Yovel 50 anos foi o ano passado. Aí é o primeiro ano de trabalho. Por exemplo, aí eu me endividei. Haz Shalom. Eu me endividei, eu tenho que vender minha terra. Eu vou vender minha terra pelo valor de 49 anos. De 49 não, de 48, digamos, né? Porque de 49 anos. Eu vou vender minha terra. Porque a terra não é o valor da terra, é o valor do tempo que ela vai plantar e vai colher, entendeu? Então, a pessoa que comprar vai ter 49 anos para plantar e colher. Então, esse vai ser o valor da terra. Porém, se tem 40 anos já que passou o Yovel, então só tem 9 anos para trabalhar, você vai fazer o cálculo do que aquela terra rendeu naqueles 40 anos, entendeu? E você vai tirar de ano em ano e vai ver o valor que aquela terra ainda tem a render naqueles 9 anos. Naqueles 9 anos, você vai tirar a média do que a terra vai valer. Por exemplo, se a terra vale 450 mil, digamos assim, tá no primeiro ano de Yovel, digamos, então você vai tirar a média do que ela produziu durante aquele ano. Só falta 9 anos, então ela vai valer menos. Quanto mais próximo do Yovel, ela vai valer menos, entendeu? Então, quando chegar no 49, quando tocar o shofar, para os 50 anos, aquela terra volta a ser vendida para o dono anterior. Ele pode sim reaver essa terra antes, se ele conseguir dinheiro, se ele tiver a bênção do Eterno novamente na vida dele, ele pode conseguir dinheiro e comprar novamente essas terras. E outra, quando é uma casa na cidade, uma cidade cercada por muralhas, aquela pessoa pode vender. A pessoa se endividou, vendeu. Ela tem até um ano para conseguir novamente o valor e recuperar aquela casa. Se ele não recuperar aquela casa, o dono é o próprio proprietário, a pessoa que comprou. Não é usado a mitzvah de Yovel para casas dentro da muralha.
Então, no 10º ano, e qual o dia que é feito isso? Sempre é no 10º dia, no 7º ano, no dia das expiações, no dia de Yom Kippur. Soem o toque do shofar, soem o toque do shofar em toda a terra. E consagrem o 50º ano, anunciando a liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes. Será o Yovel para vocês. Então, gente, quando chegar no 49 anos, além da terra ser libertada, os escravos são libertados, porque são 7 tempos de 7 anos. Esse 50º ano será um Yovel para vocês, ano da libertação. Nesse ano não semeiem nem colham o que cresce sozinho, nem junte as uvas de vinhas podadas. Trata-se de Yovel. Muitos conhecem como ano do jubileu, né? Ele será sagrado para vocês. Tudo o que os campos produzirem alimentará a todos. No ano do Yovel, cada um de vocês voltará à terra que lhe pertence. Em Israel, isso é praticado até hoje, tá? No livro de Vrei Hayamim Beit, 2 Crônicas, 36, 20 e 21, tá falando aqui. Aqueles que escaparam da espada, ele levou à Babilônia, e eles se tornaram seu escravo dele e de seus filhos, até que se levantou o reino da Pérsia. Assim foi cumprida a palavra de Adonai, falada por Jeremias e Irmiarru, até que da terra tenham cumprido seus Shabatotes. Pois durante o tempo que ela ficou desolada, ela manteve o Shabat, até que se passasse 70 anos. Porque não foi cumprido os sábados, o Yovel. Então Israel hoje ele não quer que isso volte a acontecer. Em Neemias 10:32, se o povo da terra trouxesse mercadorias ou comida para serem vendidas no Shabat, não as compraremos deles no Shabat ou em outro dia sagrado. Renunciaremos ao plantio e à colheita dos campos no 7º ano e não cobraremos dívidas nele. Ah, tá. Era o ano também, no 7º ano, era o ano do perdão de dívida. Se você tinha uma dívida, no 7º ano era perdoado. Se vocês venderem alguma coisa para o seu vizinho ou comprarem alguma coisa dele, não explorem um ao outro. Em vez disso, levem em conta o número dos anos depois do Yovel, quando comprarem a terra do seu vizinho, e ele venderá a vocês de acordo com o número dos anos restantes da colheita. Se o número de anos remanescente for grande, vocês aumentarão o preço. Se restarem poucos anos, abaixarão, pois o número de colheita restante é o que está à venda. Assim, vocês não tirarão vantagem um do outro, mas temerão o Elohim, pois eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Então, o Eterno aqui, ele deixa bem claro, ele fala dezenas de vezes, diversas vezes, para você não tentar passar a perna no seu irmão, porque o Eterno, ele vê tudo. Eles estavam lá, trabalhando no 7º ano, fazendo o que não deveria, aí quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e fez o que fez, né? A terra, ela dará seu fruto, e vocês comerão até que se saciem e viverão ali com segurança. Se perguntarem se não nos é permitido semear nem colher o que a terra produz, se perguntarem se não é permitido semear nem colher o que a terra produz e o que comeremos no 7º ano, enviarei a minha bênção sobre vocês no 6º ano, para que a terra produza pelos 3 anos. Lembra do maná, que você não era para trabalhar no Shabat, nem sair de casa no Shabat? O Eterno mandava o quê? 2 porções de maná, que uma era para sexta e a outra era para o sábado. Para no sábado você nem sair da sua residência. Então você vê que a bênção, o Eterno mandava a bênção dobrada. Na verdade, aqui no caso do ano do Shemitah, a bênção era triplicada, né? Semeiem no 8º ano e comerão do produto antigo, estocado até o 9º ano. Isso é, até vir a produção do 8º ano como um alimento antigo estocado. Levítico 25:23. Não vendam a terra em caráter definitivo. Você não pode fazer isso.
pois a terra é minha, vocês são apenas estrangeiros e moradores temporários. Portanto, quando vender a sua propriedade, inclua o direito de ela ser resgatada. Terrilim 24:1, Salmo 24:1. Por Davi, Salmo: a terra é de Adonai, com tudo o que há nela, o mundo e os que ali vivem, pois ele estabeleceu suas fundações sobre o mar e firmou sobre os rios. Quem poderá subir ao monte de Adonai e quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que foi limpo de mão e puro de coração, que não tornam vão os propósitos de sua vida, nem juram votos apenas para o engano. Eles receberão uma bênção de Adonai e a justiça de Elohim os salva. Assim é o caráter do que os buscam, de Jacob e os que dele buscam sua face. Voltando a Paraxá. Isto é, se um de vocês empobrecer e vender parte da propriedade para seu parente mais próximo, pode vir comprar o que seu parente vendeu, aquilo que eu expliquei anteriormente. Se o vendedor não tiver ninguém para fazer o resgate da terra, mas enriqueceu o suficiente para resgatá-lo, calculará o número de anos desde a sua venda e ressarcirá o excedente ao comprador, e ela voltará a ser sua propriedade. Então, aqui, eles calcularam o que era devido de acordo com os anos da produção que ele fez. Aqui ele vai calcular na média do que o rapaz que comprou já estava fazendo. Porque pode ser um ano que pode ser, a venda pode subir, outro ano ela pode aumentar, entendeu? Então tem que ser de acordo com o comércio da época. Se ele não possuir meio suficiente para comprá-lo de volta, a propriedade vendida permanecerá na mão do comprador até o ano do Iovel. No Iovel, o comprador sairá dela e o vendedor voltará para sua propriedade. Se alguém vender uma habitação em uma cidade cercada por um muro, terá um ano após a data da venda para resgatá-la. Por um ano inteiro, ele terá o direito de resgatá-la. Mas se não fizer o resgate da habitação na cidade cercada por um muro, dentro desse ano, o título passará em caráter definitivo ao comprador em todas as gerações e ela não será devolvida no Iovel. Entretanto, as casas em povoados não cercadas por muros serão tratadas como campos da região rural. Elas podem ser resgatadas antes do Iovel e devolvidas no Iovel. Com respeito às cidades dos levins e às casas da cidade de sua posse, os levins deverão receber direito permanente de resgate. Se alguém comprar uma casa dos levitas, e a casa que ele estiver vendido na cidade onde se encontra a propriedade lhe será devolvido no Iovel, pois as casas da cidade dos levins não são propriedade da tribo do povo de Israel. São propriedades da tribo de Israel. Então, mesmo que seja uma casa dentro da cidade, mas se for de alguém dos levitas, ele pode ser resgatado em qualquer momento e devolvido no Iovel. Gente, isso são mandamentos, tirando a parte de descansar a terra, são mandamentos que você tem que ser justo com o seu irmão, tá? Os campos em torno das suas cidades não poderão ser vendidos, pois constitui sua propriedade permanente. Se um membro do povo empobrecer e não puder sustentar-se, vocês deverão ajudá-lo, como faria com um estrangeiro ou com um habitante temporário, a fim de que ele continue vivendo com vocês. Então, se você vê alguém que seja um irmão estiver precisando, ajude ele. Às vezes não é muito bom você ajudar com o alimento diretamente, mas ajude se ele precisar, estiver nesse ponto, sim, claro. Mas o bom seria que você ajudasse ele a se reerguer de acordo com as suas possibilidades, claro, né? Não cobre juros dele, nem lucre com ele, mas tema o seu Elohim para que seu irmão continue vivendo com vocês. Não cobre juros deles quando emprestarem dinheiro, nem lucrem com ele quando venderem alimento. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês, que os tirou da terra do Egito, a fim de dar a vocês a terra de Canaã e seu Elohim. Se um membro do seu povo empobrecer,
a ponto de vender-se algum de vocês, não faça realizar a obra do escravo. Em vez disso, tratem como um empregado ou arrendatário. Ele trabalhará para quem o tiver comprado até o ano de Iovel. Como que é esse serviço do escravo? Por exemplo, o escravo. Lembra da Cleópatra? Que ela tinha uma pessoa que ficava abanando ela do calor, ou tem uma pessoa para calçar o tênis, ou tem uma pessoa para andar do lado segurando a bolsa, ou o guarda-chuva. Então, esse tipo de coisa que você não deve pedir para o seu escravo para fazer. Humilhando ele, né? Então, em vez disso, trate como empregado ou arrendatário, ele trabalhar para quem tiver comprado até o ano do Iovel. Agora eu fiquei em uma dúvida aqui. Deixa eu buscar aqui. Levítico 30, 40. Ele sairá de seu poder, ele e seus filhos com ele, voltará à sua família. E a possessão voltará. Como empregado, como estrangeiro, morador da terra, estará contigo até o ano do jubileu. Poderá te servir. Eu fiquei em dúvida nessa questão, assim, realmente, porque o escravo ele pode ficar só 7 anos, e aqui tá falando o ano do jubileu. Então, fiquei com essa dúvida aqui. Mas a gente sabe que o escravo ele só pode trabalhar durante 7 anos. Sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados, pois isso resume em ensino da Torá e dos profetas. Peraí. Então ele o deixará e também seus filhos com ele, e voltará para sua família e recuperará a posse da terra antiga. Pois eles são meus escravos, a quem eu tirei da terra do Egito, portanto não se deve ser vendido como escravo. Não os trato com aspereza, temam ao seu Elohim. Com respeito aos homens e às mulheres que vocês tiverem por escravo, compre escravo e escravas das nações vizinhas. Compre também filhos de estrangeiros que vivam com vocês e membros das famílias deles, nascidos em sua terra. Eles pertencerão a vocês. Vocês poderão também legá-los a seus filhos, passar de geração desses grupos. Vocês poderão comprar escravos para sempre. Entretanto, no que se concerne a seus irmãos, o povo de Israel, não tratem uns aos outros de modo rude. Ser um estrangeiro que vive com você, gente, isso assim, responde várias coisas, né? Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo faz parte do povo. Quem se apega a Israel é o que cumpre as leis que Israel cumpre. A instrução, né? Se um estrangeiro que vive com vocês enriquecer e um membro do seu povo tiver empobrecido e vender seu estrangeiro que vive com vocês ou um membro da família do estrangeiro, ele poderá ser resgatado após ter se vendido. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Ou seu tio ou filho de seu tio o resgatará, e qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Ou, se ele enriquecer, poderá resgatar a si mesmo. Gente, hoje em dia a gente vê, quando morre uma pessoa, a gente vê a família, o tio, tudo tentando roubar a herança que o pai deixou, né? Mas na Torá, na instrução do Eterno, a gente vê o que o Eterno está informando, o que se deve fazer. Ele calculará com a pessoa que o comprou o tempo desde o ano que ele se vendeu até o ano do Iovel, e a quantia a ser paga estará de acordo com o número de anos, de acordo com o salário de empregado.
Se faltarem muitos anos, ele fará ressarcimento de seu resgate, de acordo com a quantia de anos de quanto se pagou por ele. Se faltarem poucos anos até o ano do Iovel, ele fará o cálculo de acordo com esses anos e ressarcirá o valor de seu resgate. Será como um trabalhador contratado anualmente. Cuide que ele não seja tratado com rudeza. Se ele não for redimido por nenhum desses procedimentos, mesmo assim será libertado no ano Iovel, ele e seus filhos. Pois para mim, o povo de Israel é escravo. Eles são meus escravos, o Eterno falando. Trazido por mim da terra do Egito. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Não façam ídolos para si. Não erijam estátua esculpida ou coluna. Não coloquem nenhuma pedra esculpida em nenhum ponto de sua terra como objetivo de prostrar-se diante dela. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Guarde os meus Shabatotes, reverencie o meu santuário. Eu sou Adonai. Então, gente, ídolo. Às vezes esse celular que tá aqui na minha frente é meu ídolo. Entendeu? Às vezes meu filho é meu ídolo. A minha filha é minha ídola. Não, né? É minha ídola, isso. Às vezes é meu marido. Às vezes é meu carro. Às vezes eu sou minha própria ídola. Entendeu? E quando nós somos os nossos próprios ídolos, nossa, pior ainda. Porque pra gente ter noção sobre isso, a gente nos curvar e prostrar diante do Eterno e reconhecer que só Ele é Deus, só Ele que deve se prostrar. Porque quando a gente coloca alguma coisa entre nós e o Eterno, é porque a gente ama mais aquela coisa do que o Eterno. E o Eterno, ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. A nossa obediência... Gente, o pai, ele ama o filho, mas um filho desobediente, ele aborrece seu pai. Então, a gente vê mais filhos aborrecendo os pais do que sendo obediente. O Eterno ama os filhos obedientes. E o filho desobediente, ele aborrece. Agora, gente, nós vamos para Parashá Berrucotai, tá? Ela tá em Levítico 26 até o 27 todo. Eu acho 27 e 33. Berrucotai, nos meus regulamentos. Rucat. No Salmo 119, 155. Distante dos ímpios está a salvação. Dos teus regulamentos, a salvação, pois os teus regulamentos não procuram. Esses são os regulamentos. Consequência da obediência. Quando você é obediente ao Eterno, qual é a consequência? Você tem a chuva no seu tempo, a temporânea seródia. O que é essa chuva no seu tempo? É você precisar de pagar uma conta e aquela conta você paga. Às vezes você não tem nenhum valor para ser recebido, você receber um valor assim, que você não sabe nem da onde. Já aconteceu comigo, sabia? Já aconteceu. Bastante até. A terra frutífera, você plantar e você conseguir colher. O que é uma terra frutífera? É você ter um valor em dinheiro, ir no mercado e conseguir comprar o que você quer comprar e ainda sobrar. Agora, quando a bênção do Eterno não está sobre a sua vida, você vai com muito dinheiro, trouxe uma sacola na mão, entendeu? Você está trabalhando o mês todo e não está conseguindo pagar. Você está ganhando bem, razoavelmente bem, e não está conseguindo dar conta dos seus compromissos. Entendeu? Isso é a não prosperidade do Eterno. O Eterno não está abençoando você. Paz e segurança. Se você é uma pessoa que sempre acontece alguma coisa, seu carro quebra, você passa mal e sua família tem uma pessoa com um acidente, teve uma confusão na sua família e você teve que apagar um fogo aqui, outro... Não tem paz, não tem shalom. Agora, quando você está em paz, você está com saúde,
você tem... Eu não tô falando que saúde vai viver dando cambalhota, pirueta, não, tá, gente? Saúde. Não tá passando mal, não tá sempre passando mal, entendeu? O tempo mudou, você resfriou e logo melhorou, tudo bem. Você ter o pão de cada dia na sua mesa, tá em paz com a sua família, entendeu? Isso tudo é bênção do Eterno. Seus filhos terem saúde, seus pais terem saúde, sua família em paz. É a consequência da obediência. Porei meu tabernáculo no meio de vocês. Quando você obedece. Quando você obedece, o Eterno fala, eu andarei com vocês. Quando você obedece, o Eterno traz paz para a terra. Nenhum mal vos atingirá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Inimigos fugirão de vós. Você vai espantar uma pessoa, um de você vai espantar 100 inimigos, 100, 10 mil. Mas quando você não está em paz, uma pessoa já faz um turbilhão na sua cabeça. E se você obedecer, eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo. Não façam ídolos para si. Não erigem estátua esculpida ou coluna. Não coloquem nenhuma pedra esculpida em nenhum ponto de sua terra como objetivo de prostrar-se diante dela. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Guardem os meus Shabbatot e reverenciem o meu santuário. Eu sou Adonai. Se viverem de acordo com os meus regulamentos, é a voz do Eterno falando. Não é discípulo tal, apóstolo, não. É a voz do Eterno, é a boca do Eterno falando. Se vocês viverem de acordo com os meus regulamentos, e observarem e obedecerem as minhas mitzvot, meus mandamentos, minhas instruções, darei a vocês a chuva necessária na estação. A terra dará o seu produto e as árvores do campo frutificarão. Sua debulha se estenderá até a colheita da uva e a colheita da uva se estenderá até o tempo da semeadura. Comerão quanto quiserem e viverão em segurança em sua terra. Darei shalom para a terra. Vocês se deitarão para dormir sem medo nenhum. Livrarei a terra de animais selvagens. A espada não passará por sua terra. Perseguirão seus inimigos e eles cairão diante da espada. É a voz do Eterno falando. 5 de vocês perseguirão centenas e 100 perseguirão a 1000. Seus inimigos cairão diante de sua espada. Eu me voltarei para vocês e vocês se tornarão férteis. Aumentarei seu número e manterei minha aliança com vocês. Todos comerão o que desejam da colheita do ano anterior e jogarão fora o que sobrar dela para dar espaço à nova. Estabelecerei o meu tabernáculo entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei seu Elohim. Vocês serão meu povo. Eu sou Adonai Elohim de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem escravos deles. Eu quebrei as barras do seu jugo para que andem de cabeça erguida. Falei as consequências agora e eu li onde estava escrito. Agora as consequências da desobediência. Seca e fome. Levítico 26, 14 ao 38. Seca e fome, quem for desobediente. Derrota diante dos inimigos. Fugir sem ser perseguido. Sem ser seguido. Fugir sem ser seguido. Tá vendo? Fugir sem ser seguido. Não tem ninguém atrás de vocês, vão correr igual doido. Animais selvagens contra vocês, peste, doença, falta de colheita, enfraquecimento e esgotamento, escravidão e opressão, fome e extrema escassez, espada e guerra. Comerão a carne de seus filhos, destruição dos santuários,
a terra será devastada, serão espalhadas entre as nações, serão perseguidos por inimigos, irmão contra irmão, não terão restauração, servirão aos seus inimigos, coração desanimados, a terra gozará dos seus sábados, porque como o Eterno vai botar você para correr da terra, ninguém vai estar na terra, a terra vai descansar os sábados. Pagarão por não guardarem os meus sábados, terror e desânimo, morte por iniquidade, cidades desoladas e não terão libertação. No entanto, se não me ouvirem e não obedecerem a todos os meus mandamentos, se vocês abominarem meus regulamentos e rejeitarem minhas regras a fim de não obedecerem a todos os meus mandamentos e cancelarem a minha aliança, eu, de minha parte, farei isso a vocês. Trarei terror para vocês. Doenças devastadoras. Tá aqui, ó, 14, 16. Levítico 14, 26, 16. Eu, de minha parte, farei isso com vocês. Trarei terror a vocês. Doença devastadora, febre crônica para turbar a visão de vocês. Exaurirei a sua força, semearão sem sucesso, pois seus inimigos comerão as espigas. Virarei meu rosto contra vocês, seus inimigos os derrotarão. Quem odiar vocês haverá de persegui-los e vocês fugirão, mesmo quando ninguém estiver perseguindo vocês. Se essas coisas não fizerem ouvir-me, eu os disciplinarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei o orgulho do seu poder e tomarei o céu como ferro e teu solo como bronze. Vocês gastarão sua força em vão, pois a terra não produzirá, nem as árvores do campo frutificarão. Sim, se vocês me contrariarem, não me ouvirem, não ouvirem os meus mandamentos, meus regulamentos, meus estatutos e juízos, aumentarei 7 vezes as suas calamidades de acordo com os seus pecados. Enviarei animais selvagens entre vocês e eles privarão de seus filhos, destruirão seu gado e reduzirão seu número até que suas estradas fiquem vazias. Se a despeito de tudo isso vocês recusarem a minha correção e permanecerem contra mim, eu também me oporei a vocês. E sim, eu ferirei 7 vezes mais do que por seus pecados. Trarei a espada contra vocês, a qual executará a vingança da aliança. Vocês serão comprimidos em suas cidades, enviarei doenças e vocês serão entregues ao poder do inimigo. Cortarei seu comprimento de pão, cortarei seu suprimento de pão, e 10 mulheres assarão o pão em um forno e repartirão por peso, e vocês comerão, mas não satisfarão. E se mesmo assim vocês ainda não me ouvirem, mas permanecerem contra mim, eu me oporei a vocês com fúria e também os castigarei mais outras 7 vezes por seus pecados. Vocês comerão a carne de seus filhos e filhas. Destruirei seus lugares altos, cortarei seus pilares de adoração ao sol e lançarei carcaças sobre o resto de seus ídolos lançarei suas carcaças por sobre os restos dos seus ídolos e o detestarei. Devastarei sua cidade e desolarei seus santuários, para não aspirar os seus aromas fragrantes. O aroma, que tinha no santuário. Desolarei a terra para que os seus inimigos que vivem nela fiquem estarrecidos com eles. Até os inimigos falam assim, rapaz, o Deus deles está irado com eles. Eu dispersarei entre as nações e trarei a espada para persegui-los. A sua terra será uma desolação e as suas cidades um deserto. Então, por fim, a terra terá cumprido os meus shabatotes. Enquanto permanecer desolada e vocês estiverem na terra de seus inimigos, a terra descansará e será restituída de seus shabatotes. Gente, a gente vê aqui que o Eterno, ele está aqui falando da entrega da Torá, mas meu pensamento já está lá na Babilônia, quando esse povo ele teve que passar por isso tudo. O povo da Babilônia, gente, ele rodeou Jerusalém por 2 anos. Enquanto isso, a cidade estava sem suprimento, sem comida. Os filhos que morriam de fome, as mulheres pegavam, repartiam e comiam.
Os pais comiam a carne dos seus próprios filhos, as placentas dos seus filhos. Tem noção do que é isso, gente? Isso tudo por desobediência, porque aqui o Eterno já está avisando que nós não deveríamos ter feito isso, abandonar os mandamentos do Eterno. Quanto aos que restarem de vocês, os que foram deixados, encherei seu coração de ansiedade nas terras de seus inimigos. O som de uma folha agitada os deixará com medo, para que fujam como quem foge da espada e caiam sem que ninguém os persiga. Sim, mesmo que com ninguém a perseguir, eles tropeçarão uns nos outros como quem foge da espada. Vocês não conseguirão resistir aos inimigos e perecerão entre as nações. A terra e os seus inimigos os devorará. Por isso, a gente tem que aprender, a gente tem que retornar ao Eterno e fazer techuvá, porque o preço da desobediência é um preço alto a ser pago. O que nós devemos fazer? A gente viu que está passando por isso tudo. Fazer techuvá, arrependimento com todo o coração, transformar o coração, retorno aos mandamentos do Eterno. Leia as Escrituras, leia os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Apocalipse, Êxodo, Número e Deuteronômio. Ali está tudo que você deve fazer. A terra será renovada, a bênção e a provisão chegarão, a restauração do povo e o Deus de Israel, o Rei do Universo, será o seu rei. Os que permanecerem definharão na terra dos seus inimigos por causa da culpa dos seus erros, pecados, e por causa dos erros e pecados de seus antepassados. Eles confessarão seus erros e pecados e os pecados de seus antepassados, cometidos por ele em sua rebelião contra mim. Eles admitirão que estavam contra mim. Nesse tempo eu serei contra eles, trarei a terra de seus inimigos. No entanto, se o seu coração incircunciso se humilhar e eles estiverem livres de punição, e de seus erros, pecados, de seus erros, né? Eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão. E me lembrarei da terra, pois a terra ficará abandonada sem eles e pagará os meus shabatotes, enquanto permanecer desolada sem eles. E eles terão sofrido a consequência dos seus erros por terem rejeitado as minhas regras e detestado os meus regulamentos. Contudo, a despeito de tudo isso, não os rejeitarei quando estiverem na terra de seus inimigos, quando eles estavam na Babilônia, quando eles estavam na Grécia, quando estavam na Síria, como estavam na Pérsia, e hoje, né, nós estamos na diáspora, ainda estamos na diáspora. Tampouco abominareis a ponto de destruí-lo, eu não vou destruir o povo completo, e dessa forma quebrar minha aliança com eles, pois eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Em vez disso, por causa deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados e tirei da terra do Egito com as nações observando para que eu fosse o seu Elohim. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Estes são os regulamentos e as regras e os ensinos que o próprio Adonai entregou ao povo de Israel no Monte Sinai por intermédio de Moisés. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, se algum fizer um voto a Adonai para lhe dar um montante equivalente ao preço de um ser humano, o valor que vocês devem consignar ao homem entre 20 e 60 anos será de 50 shecalim de prata, tendo o cheque do santuário por padrão, e a mulher 30 shecalim de prata. Então, o que é isso? Que valor é esse? Quando, por exemplo, Hannah não deu o filho dela para ele fazer o serviço de Adonai do Eterno, se por acaso ela tivesse desistido, aqui está o valor, a tabela dos valores que ela faria o resgate do filho dela, de Samuel. Agora eu tenho uma casa, eu quero doar uma casa para o serviço do santuário. O preço da casa. Eu quero doar um burro. Mas por que um burro? O burro nem é um animal puro. Porque um burro ele pode carregar, ele pode transportar
né? Madeira, alimento, trigo, cevada, sal, enfim. O valor que você deve consignar ao homem entre 20 e 60 anos será de 50 shecalim de prata, 567 gramas, tendo o cheque do santuário por padrão. E a mulher, 30 shecalim. Se a pessoa tiver entre 5 e 20 anos, consigne o valor de 20 shecalim pela pessoa do sexo masculino e 10 pela pessoa do sexo feminino. Caso trate de uma criança com mais de 3 meses de vida até 5 anos de idade, 5 pelo menino e 3 pela menina. Se a pessoa tiver passado 60, 15 pelo homem e 10 pela mulher. Depois falam que a Torá é machista, né? O homem, o valor é mais caro, a mulher é mais em conta. Pagaria mais em conta, né? Por quê? Porque eles sabem que o homem gasta mais tempo, né? Eles não, aqui, gente, não é salário, tá? Entenda, não vai pagar 15 reais para o homem e 10 para a mulher, não, é o valor do homem e o valor da mulher, porque o homem vai trabalhar mais, a mulher vai trabalhar menos, por isso que o valor do resgate seria menos. Se a pessoa for pobre demais para ser avaliado, coloque-na diante do Kohen, que lhe consignará um valor de acordo com os meios que a pessoa fez o voto. Ela quer doar, fazer uma doação para o tabernáculo. Quer doar uma pessoa para fazer o serviço do tabernáculo. Mas ela não tem essa condição. O sacerdote, ele vai ajudar essa pessoa a cumprir aquele voto que ela fez. Talvez na época que ela fez, ela tinha mais condições e depois ela não teve a mesma condição. Se o voto for do valor em espécie de animal usada pelo povo para levar a oferta a Adonai, tudo que a pessoa der desses animais, a oferta a Adonai der desses animais a Adonai será sagrado. Não poderá ser trocado ou substituído um animal bom por um animal ruim, e vice-versa. Caso a substituição seja feita, tanto o animal original quanto o animal substituído serão sagrados. Se o animal for impuro, do tipo que não se pode ser usado como oferta, ele será colocado diante do Kohen do sacerdote. E o Kohen deverá estabelecer o preço por ele, levando em conta as características positivas e negativas. O valor estabelecido pelo Kohen prevalecerá. Poderia ser, naquela época, um camelo, um jumento, como é que é o nome daquele outro sem ser o camelo? Não sei se em Israel usavam elefantes, eu acredito que não, né? Não faço ideia. Eu acredito que mais era o camelo e o dromedário, né? Eu acho que é isso o nome. No entanto, se a pessoa que faz o voto desejar resgatar o animal, deverá acrescentar 1/5 à avaliação. É como se fosse uma questão de roubo, né? Porque quando a pessoa rouba, ela não tem que acrescentar 1/5. Então, mais ou menos isso. Quando a pessoa consagrar sua casa para ser sagrada a Adonai, o Kohen deverá estabelecer o valor por ela, levando em conta suas características positivas e negativas. O valor estabelecido pelo Kohen prevalecerá. Então, gente, aquela historinha, aquele continho de fada, que fala bem assim, eu consagrei essa casa ao Senhor. Se você consagrou essa casa ao Senhor, essa casa é do Senhor. Você nem pode morar mais nela, tá? A não ser que você faça um serviço para o Eterno nela. Essa casa vai recolher pessoas de rua, vai recolher crianças, órfãos, vai recolher... Isso eu estou trazendo para os dias atuais, antigamente não era assim, né? Vai... Idosos, você vai colocar idosos dentro da casa, vai cuidar de idosos, entendeu? Um carro, eu consagrei o meu carro ao Senhor. Se esse carro é consagrado ao Senhor, você não pode ficar indo para a praia com o carro. Ir para a praia errado? Não é errado. Pega um carro que não foi consagrado ao Senhor, você vai para a praia. Você vai para o forró, você vai para o parque, para o circo, onde você for. Mas se você consagrou aquilo ao Senhor, é do Eterno. Você tem que fazer para a obra do Eterno. Obra, gente, não é limpar a igreja não, tá? Me desculpe, me perdoe, mas não é. O sacerdote deverá estabelecer o valor por ela, levando em conta as características positivas e negativas, e o valor estabelecido pelo Kohen prevalecerá. Se o consagrante desejar resgatar a casa, deverá acrescentar 1/5 ao valor estabelecido por ela, e ele terá ela de volta.
Se uma pessoa consagrar a Adonai parte de um campo pertencente à sua tribo, sua avaliação será de acordo com a produção de 176 litros de cevada. Serão avaliados em 50 shecalim de prata, 567 gramas. Se a pessoa consagrar o campo durante o ano de Yovel, essa avaliação prevalecerá. Se, no entanto, ela consagrar o campo depois de Yovel, deverá calcular o preço de acordo com os anos restantes até o próximo Yovel, com a redução correspondente à sua avaliação. Aí a pessoa fala bem assim, nossa, eu todo ano ainda tem regra? Tem regra. O Eterno não está pedindo para você fazer voto nenhum, para você prometer nada. Se você prometeu, cumpra com o que você está prometendo. Se o consagrante do campo desejar resgatá-lo, deverá acrescentar 1/5 da sua avaliação, e o campo será posto de lado e será devolvido. Se o vendedor não desejar resgatar o campo, ou se o tesoureiro dos Kohanim já tiver vendido o campo para outra pessoa, ele não poderá mais ser remido. No entanto, quando o comprador sair do campo no Yovel, ele será consagrado para Adonai, como campo consagrado incondicionalmente. Ele pertence aos Kohanins. Se consagrar a Adonai um campo comprado por ele, um campo que não faz parte da propriedade de sua tribo, o Kohen avaliará de acordo com os anos remanescentes até o ano do Yovel, e o homem pagará esse valor no mesmo dia, pois ele é sagrado a Adonai. No ano do Yovel, o campo deverá ser devolvido à pessoa de quem foi comprado, isso é, a pessoa cuja tribo ele pertencia, aquela primeira pessoa. Todas as suas avaliações serão feitas de acordo com o cheque do santuário, 12 gramas, 20 gueras pelo shekel. Todas as suas avaliações serão feitas de acordo com o cheque do santuário, 12 gramas. Entretanto, o primogênito dos animais, por já ter nascido primogênito de Adonai, não poderá ser consagrado. Ele já é do Eterno, ele já consagrou o Eterno. Nem o boi, nem a ovelha, pois já pertence a Adonai. No entanto, caso se trate de um animal impuro, ele poderá ser resgatado pelo preço que lhe foi dado, acrescido de 1/5. Ou se ele não resgatar, será vendido pelo preço da sua avaliação. Entretanto, nada que foi consagrado incondicionalmente a Adonai, de todas as posses de uma pessoa, animal ou campo, será vendido ou resgatado, pois todas as coisas consagradas incondicionalmente são especialmente sagrados. Nenhuma pessoa sentenciada à morte e desse modo consagrada incondicionalmente poderá ser resgatada. Ela deve ser executada. É muito inteligente a pessoa está sentenciada à morte, ele quer fazer consagrada a pessoa eterna, né? Toda 10ª parte da sua terra de plantas, sementes, frutos pertence a Adonai, é sagrada. Se alguém deseja resgatar qualquer porção da 10ª parte, deverá acrescentar-lhe 1/5. Toda 10ª parte do gado ou do rebanho, de tudo que passa sobre o cajado do pastor, a 10ª parte será sagrada. Quando ele fazer a contagem, o censo, contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é do Senhor, é do Eterno. O dono não deve perguntar se o animal é bom ou ruim e não poderá substituí-lo. Se ele trocar, tanto o substituto quanto o substituto serão sagrados. Ele não será resgatado. Quero voltar aqui, porque teve uma parte aqui que eu lembrei de falar, mas eu acabei esquecendo. Gente. Então, foi aí, gente, a nossa Parashá, Berrá, Berrucutai. Foram 2 porções, né? Parashá, porções em uma. E finalizamos o livro de Levítico. Agora nós vamos para o livro de Números. Sempre quando a gente finaliza um livro, a gente fala assim, força, que sejamos fortalecidos. Que esse estudo de Torá, ele sirva para o seu entendimento, que você aprenda e analise se realmente você não deve cumprir, se você faz parte do povo do Eterno, se considera um servo de Deus, por que você não está servindo o Eterno? Quando você vê a questão de servir,
Quando você tem um servo, o que o servo faz? Enquanto você está ali conversando com uma outra pessoa, o servo está com a bandeja na mão, te levando um café, te levando uma água. Ele te serve mesmo. Ele obedece a você. Então, por que que algumas pessoas dizem que é servo do Eterno e não fazem o que o Eterno manda, né? Muito obrigado, um Shabbat Shalom a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde grandiosamente. Provavelmente não vai dar tempo de eu fazer o estudo de Bamidbar hoje, mas na semana que vem eu faço a porção de Bamidbar, tá? Que fala sobre, já começa, né? Falar sobre o povo de Israel no deserto. Lembra-se, gente, o deserto não é um local de habitação. O deserto é um local temporário. Você passa pelo deserto, você não habita no deserto. Se você estiver habitando no deserto, você está errando, está errado. O deserto é local de habitação, de passagem, de crescimento. Shalom a todos, Lihi Traot.